Graça e paz, meus irmãos. É sempre um prazer estar aqui com os irmãos. Queria convidá-los a abrir suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. No seu capítulo de número 1, nós vamos ler do versículo 1 ao 5. Diz assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. E estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Há um bom tempo atrás, não vou falar que faz pouco tempo, porque faz bastante tempo. Um bom tempo atrás, eu vi uma reportagem sobre o Pelé. Alguém aqui conhece o Pelé? Quem não conhece? Quem não conhece, levanta a mão. Todos conhecem. A reportagem era sobre o Pelé. Sabe qual era o título? O título dizia assim: Pelé é mais conhecido do que Jesus Cristo. A princípio parece uma grande heresia, mas não é. A reportagem falava que o Pelé havia ido jogar, não me lembro se era com a seleção brasileira ou com o Santos, em uma ilha, em um pequeno país da Ásia. E ao chegar nesse país, a população, ele foi recebido com festa, a população acompanhou o carro. Foi um momento único para aquele povo, porque eles conheciam Pelé, sabiam quem ele era. E mais de 99% da população era budista e nunca havia ouvido falar de Jesus Cristo. Por isso o título da reportagem era este: Pelé, mais conhecido do que Jesus Cristo. Naquela pequena ilha, ele era mais conhecido do que Jesus, porque o Evangelho não havia chegado àquele povo de uma maneira mais abrangente. Mas o Pelé cessou suas atividades profissionais. Pelé não joga mais futebol. Hoje ele é conhecido por aquilo que ele fez no passado. É verdade? É algo que aconteceu há muitos anos atrás e que ele continua vivendo da sua fama até os dias de hoje. Mas a sua carreira profissional, ela encerrou. Ao contrário, Jesus Cristo não encerrou sua carreira. Apesar de naquele país, naquela localidade, naquela época, não terem ouvido falar de Jesus, Jesus continua em plena atividade. O livro de Atos, ele foi escrito por Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho. No Evangelho, Lucas relata o ministério terreno de Jesus entre os homens. Agora, aqui em Atos dos Apóstolos, Lucas vai relatar a continuidade deste ministério através
dos apóstolos, da igreja, pela direção do Espírito Santo. Ou seja, Jesus continua ativo. É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Que Jesus continua em plena atividade, da mesma forma em que ele atuou quando aqui esteve como homem em carne e osso entre nós. O Evangelho de Lucas é um elo que prende ao livro de Atos. Tanto que Lucas começa a sua narrativa dizendo assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Lucas, ele usa a palavra, o verbo começar. A ideia é que no Evangelho, o ministério de Jesus, tudo aquilo que foi proposto, teve um começo, um meio e um fim. A obra de Jesus foi concluída. A sua missão ali foi concluída. Mas, agora Lucas vai falar da continuidade desse ministério. Mas esse ministério não cessou. Cessou aquela missão. Ele veio buscar e salvar o pecador. Ele veio para morrer na cruz e perdoar os pecados. A obra de salvação foi concluída. Agora, nós vamos ver este Jesus continuando ativo no livro de Atos. Ativo, agindo, primeiro através dos discípulos, através da igreja nascente, pela ação do Espírito Santo. E vocês vão perceber que este mesmo Jesus continua operando nas nossas vidas hoje. A primeira coisa que eu queria destacar para vocês é que Jesus continua em plena atividade porque ele continua cumprindo suas promessas. O livro de Atos vai nos mostrar exatamente isto. Ele começa falando do cumprimento de uma promessa, o envio do Espírito Santo. O Espírito Santo foi prometido por Deus através de Joel, um profeta do Antigo Testamento. O Espírito Santo foi prometido pelo próprio Jesus. Em Lucas 24:49, ele diz assim: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Neste texto que nós lemos, Lucas ressalta esta menção de Jesus, dizendo: porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Lucas está relatando Jesus cumprindo uma promessa que foi dada no Antigo Testamento, que o Evangelho, Jesus ressaltou novamente. Se você ler o Evangelho de João, João vai falar muito sobre o envio do Consolador. E Jesus ainda diz assim para os seus discípulos, que ele precisa ir, para que ele possa enviar o Consolador. Jesus continua cumprindo tudo aquilo que ele prometeu. Essa promessa do envio do Espírito Santo se cumpriu.
no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, os apóstolos estavam reunidos e o Espírito desceu em forma de línguas de fogo. E aqueles homens começaram a falar, a pregar, a falar das coisas concernentes ao reino de Deus. E naqueles dias em Jerusalém, havia pessoas de todas as nacionalidades, pessoas de várias e diversas línguas diferentes, e cada um deles ouvia os apóstolos falarem das coisas pertinentes ao reino de Deus, em sua própria língua, pela ação do Espírito Santo. Jesus cumprindo a sua promessa. O apóstolo Pedro, respondendo à pergunta da multidão, que indagava o que era aquilo, ele diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O apóstolo Pedro está deixando claro aqui que aquela promessa era para todos, que aquilo que estava acontecendo era cumprimento, e que não era para alguns, mas era para todos os que crescem, todos aqueles que se arrependessem e fossem batizados, receberia o dom do Espírito Santo. Esta é a primeira coisa que nós vamos observar no livro de Atos. Jesus cumprindo suas promessas. Se você for mais adiante, em Atos 10, 14, você vai ver o apóstolo Pedro pregando aos gentios, e o texto vai dizer que ele nem acabara de falar, e o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles que o ouviam. Jesus continua ativo, em plena atividade, cumprindo suas promessas, cumprindo tudo aquilo que ele prometeu. Essa é a primeira coisa que nós vemos aqui no livro de Atos. A segunda coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, para este Jesus que continua ativo. Alguns de nós, aposenta, cessa suas atividades e não quer mais saber de fazer nada. Eu disse de manhã que eu fui visitar meu irmão em Itapeva. Ele se aposentou há alguns anos. Depois que ele se aposentou, ele falou assim: não quero saber de trabalhar, eu vou fazer as coisas que eu gosto. Comprou a chacrinha dele, ele mexe lá na terra, lá planta as coisinhas dele, mas trabalhar de empregado, atividade profissional, ele não tem mais. Ele não tem mais. Mas Jesus não cessou as atividades dele. Ele continua cumprindo suas promessas e ele continua operando milagres. Às vezes a gente tem medo de falar de milagres, na igreja. A gente fica meio assustado. Mas a igreja de Cristo é uma igreja de milagres. É uma igreja de poder. Não é uma igreja que fica quieta, não. É uma igreja de poder. Se nós prestarmos atenção, no texto que eu li aqui, que Jesus, de Lucas 24, 49, Jesus prometendo o envio do Espírito Santo, ele disse que vai enviar para que eles tivessem poder. A igreja de Jesus é uma igreja de milagres. Veja, logo de início,
Jesus continua fazendo milagres através dos apóstolos. O capítulo 3, o verso 2 a 4, relata Pedro e João chegando ao templo. Diz assim o texto: era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Vou ler o versículo 6. Pedro, porém, lhe disse: não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Através dos apóstolos, Jesus continua fazendo o impossível. Um homem coxo de nascença. Se nos nossos dias alguém nascer com uma deformidade tal, com toda a tecnologia que nós temos hoje, pode até ser que melhore um pouco, mas tem muitas atrofias aí que não são irreversíveis, que a ciência não consegue resolver. Há pessoas paralíticas que não andam, e este era um. Jesus, em plena atividade, através dos apóstolos, ele continua operando um milagre, fazendo algo impossível: um aleijado se levantar e andar. O texto continua dizendo assim: e tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs de pé. Olha um milagre. Jesus operando o impossível. Jesus, em Atos, continua quebrando grilhões, cadeias. No capítulo 12, versículo 7, diz assim: eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Pedro estava preso por pregar o Evangelho. Ele estava na cadeia, e enquanto ele estava na cadeia, algemado, o texto, se você ler todo o texto, você vai ver que eles tomaram todas as precauções. Eles prenderam ele com algemas, com grilhões, colocaram guardas, um de cada lado, colocaram guarda nas portas. Porém, o anjo do Senhor veio, quebrou os grilhões, abriu as portas da cadeia, e eles passaram por todos os sentinelas e foram se encontrar com a igreja que estava reunida em oração. Este é um Jesus que está operante. É um Deus operando através da igreja. Era uma igreja que estava em oração por aqueles irmãos que estavam na cadeia. Jesus quebrando as cadeias. Há uma outra história, no capítulo 16, no versículo 18, que fala
de uma moça que era possessa por um espírito de adivinhação e era explorada por alguns. E chegando Paulo àquela cidade, essa moça começa a andar atrás de Paulo. E Paulo se volta para ela, diz assim o texto: isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Jesus continua expulsando espíritos imundos. Ele não cessou a sua atividade. As mesmas coisas que ele fizera enquanto aqui na terra entre os homens, ele continua operando através da sua igreja. Ele não cessou. Espírito nenhum pode ficar quando em nome de Jesus nós ordenamos que ele saia. Nós às vezes temos medo quando ouvimos falar de alguém com possesso de algum espírito. O presbiteriano já fala: meu Deus do céu, será que isso existe mesmo? Existe! E em nome de Jesus nós temos poder para expulsá-lo. Nós temos poder para isso. Porque Jesus está ativo, operando através da igreja. Jesus continua tendo poder sobre a natureza. Hoje de manhã o Wanderson estava falando aí das catástrofes que acontecem normalmente no começo do ano. Mas Jesus, ele continua tendo poder sobre os efeitos da natureza. Nós vamos ver nos evangelhos Jesus mandando a tempestade cessar, os ventos pararem, e tudo obedecem. Aqui em Atos, no mesmo capítulo 16, nós vamos ver Paulo e Silas. Eles estão presos por pregar o evangelho, estão em cadeias. O versículo 26 diz assim: de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Um terremoto, um fenômeno natural provocado pelo poder de Deus. Jesus operando para soltar o seu servo da cadeia. Jesus operando sob o poder da natureza. Ele em plena atividade, da mesma forma que outrora fizera, fazendo agora através da igreja em Atos dos Apóstolos. Lucas está relatando estes acontecimentos. Lucas faz uma narrativa ordenada, mostrando Jesus cumprindo suas promessas, mas Jesus também operando milagres. Mas Lucas também nessa narrativa vai mostrar que Jesus, em plena atividade, continua cumprindo a sua missão de buscar e salvar o pecador. A missão de Jesus de buscar e salvar o pecador continua sendo cumprida. No começo do livro de Atos, quando Pedro está dando todas as explicações sobre o que está acontecendo no derramamento do Espírito Santo, Pedro faz um longo discurso. Ele faz um longo discurso
ao final desse discurso, as pessoas se voltam para Pedro perguntando o que deveriam fazer. Ele fala que deveriam arrepender-se e serem batizadas. E ele vai dizer assim: então, Lucas relata, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Jesus, através da pregação do apóstolo Pedro, converte quase 3.000 pessoas em um só dia, e acrescenta isso à sua igreja. Isso é a ação de Jesus Cristo, buscando e salvando o pecador. Foi para isso que ele veio, foi para isso que ele morreu na cruz, foi para isso que ele ressuscitou no terceiro dia. Mas ele não parou, não cessou, ele continua salvando, ele continua transformando vidas. Quantas vidas Jesus tem transformado? Jesus, através do exemplo da igreja, ele continua transformando pessoas diariamente. O livro de Atos vai registrar como viviam os convertidos, e a partir do versículo 46 do capítulo 2 diz assim: diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Veja, a forma de vida daquela igreja fazia com que os de fora se simpatizassem. Eles contavam com a simpatia dos de fora. Enquanto isto, lhes acrescentava o Senhor os que iam sendo salvos. Jesus continuando, através do exemplo da igreja, salvando o pecador, levando homens ao arrependimento, transformando vidas. Jesus continua pessoalmente falando ao homem. Ele continua falando pessoalmente. Quando você lê a história de Estevão, você vai ver que aquele homem, um diácono da igreja, pregando o evangelho, foi preso. Ele estava sendo apedrejado. O texto de Atos capítulo 7, versículos 55 e 56 diz que ele olhou para o céu e viu Jesus Cristo à direita de Deus Pai. Então ele diz assim: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Jesus em plena atividade, vivo, se comunicando, se mostrando ao homem. Estevão o viu. Paulo, um perseguidor da igreja, estava a caminho de Damasco para prender os cristãos. De repente, um grande clarão veio sobre ele. Ele cai do cavalo e ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que ele pergunta: quem és tu, Senhor?
E aquela voz responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Jesus falando pessoalmente. Talvez alguns aqui se lembrem como foi o seu encontro com Jesus. Alguns foi algo emocionante, algo marcante, como Paulo. Jamais Paulo esqueceu, até o dia que ele enquanto viveu. Talvez você tenha uma experiência marcante, quando você teve um encontro com Jesus. Outros, talvez tenha sido algo bem suave. Mas o fato é que todos, que um dia professam o nome de Cristo Jesus como Senhor, foram tocados pelo Espírito Santo de Deus, e teve um momento, um instante, em que se encontraram com este Deus, se encontraram com Jesus, foram confrontados com a palavra, creram e se arrependeram, e houve uma mudança. Jesus, em plena atividade, continua buscando e salvando o pecador. Pois bem, e o que isso serve para nós? Gente, Pelé acabou as atividades dele, ele vive da glória, faz propagandas, sai por aí, fala, é recebido em diversos países por aquilo que ele fez. Há muitos lugares que ainda precisa ser divulgado o nome de Jesus. E quando nós entendemos e cremos verdadeiramente que Jesus continua ativo, operando através da igreja, operando através de você, através de mim, isso nos faz pensar em 3 coisas que eu queria destacar para vocês. Primeira, nós podemos confiar plenamente nas promessas de Jesus. O que você ouviu de todas as promessas de Jesus, não precisa ter medo, não precisa duvidar. Ele vai cumprir. Uma delas, que eu gosto muito, me conforta muito, é quando ele, em Mateus capítulo 8, lá no texto da grande, capítulo 28, no texto da grande comissão, quando ele diz: e eis que estou convosco todos os dias. Que promessa maravilhosa, ter a presença de Jesus conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pode crer nisso? Pode crer. Ele está ativo, presente. Quando nós falamos que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, pode crer, Ele vai voltar, Ele vai cumprir todas as suas promessas. O nosso Jesus que nós cremos, Ele não está pendurado no madeiro, não está morto, Ele está vivo à direita do Pai, de onde intercede por nós, ativo. Segundo, nós podemos viver uma vida de milagres. Eu não sei o que você tem passado na sua vida, o que tem acontecido na sua família, mas o maior milagre você já vivencia, que é a salvação. Ele te salvou, Ele perdoou os seus pecados. Meu irmão, minha irmã, não temos que temer coisa alguma. As nossas vidas, os nossos dias,
estão nas mãos de um Jesus ativo, um Jesus de milagres, que opera dia a dia na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Nós temos que viver confiantemente nos milagres de Jesus. A igreja presbiteriana não prega milagres, mas é uma das igrejas com o maior índice de milagres. Se nós relatássemos, nós ficaríamos aqui dias a fios. Você é um milagre de Deus. Terceiro, crer que Jesus está ativo é ter uma vida de esperança do encontro final com o Salvador. É ter a certeza de que você vai vê-lo face a face, olho no olho, vai estar de joelhos diante do nosso Salvador. É esta esperança que nos faz e nos conduz dia a dia nesse mundo. Como a nossa irmã orou, lembrando de João, quando Jesus diz: não vos peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Esta esperança, num mundo onde jaz o maligno, que faz com que nós caminhemos de cabeça erguida, é a esperança de que o encontraremos face a face, porque Ele está ativo. Irmãos, que cada um de nós, a partir do que ouvimos hoje, primeiro culto, primeiro domingo do ano, possamos cumprir a nossa missão, possamos assumir o nosso compromisso firmado com Deus e com a igreja, de sermos testemunhas de Cristo e levar o Evangelho até os confins da terra. Porque Cristo, porque Deus poderia usar qualquer meio que quisesse, mas Ele decidiu nos usar como testemunhas deste Jesus, que cumpre suas promessas, que continua fazendo milagres, que continua buscando e salvando os pecadores pessoalmente.